dar essa descrição para que a igreja entenda um pouquinho, né? Jesus também é cultura, igreja. 146 anos antes de Cristo, essa terra que ficava, ou esse local em Corinto, que ficava a 100 quilômetros de Atenas, foi completamente devastada, queimada e destruída. 46 anos antes de Cristo, ou seja, 100 anos depois, César Augusto reconstruiu toda esta cidade. Esta cidade era rica antes de ser destruída, e após a sua reconstrução se tornou oponente de novo, opulenta, rica. Ela era conhecida pela prática esportiva, também pelo portuário, né? Entre o rio Jônico, louvado seja Deus, e o rio Egeu, e ali ficavam pessoas, louvado seja Deus, que recebiam, embarcavam, melhor dizendo, e desembarcavam mercadorias. Coríntios ainda não tinha recebido o evangelho de Deus. Na primeira viagem missionária que Paulo foi lá, ele só foi e observou aquela cidade. Era uma cidade muito rica, mas era uma cidade que era voltada a ídolos, a deuses estranhos, a saber, o deus Apolo, que era um homem com sua forma homossexual, com a genitália para fora, que induzia os homens e as mulheres terem instintos homossexuais. E também tinha Diana Afrodite, que induzia as mulheres a se prostituírem, segundo o pensamento deles, que eram deuses. E quando o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele passou lá 1 ano e 6 meses, e ele intentou no teu coração de publicar a Jesus naquele lugar. Entre os apóstolos de Cristo, ou os discípulos, se teve um que entendia, fora João, bem de Jesus Cristo, era o apóstolo Paulo. E na sua segunda viagem ele chega e olha, observa que tinha um determinado horário que se aglomeravam montanhados de pessoas em um único lugar, conhecido como Praça Ágora, e ficavam dando ouvido a filósofos, e ficavam ali por diversas horas. E naquele momento ele tocou em teu coração e disse: eu vou abrir uma igreja aqui. Começou a pregar o evangelho entre os intervalos dos filósofos, evangelho esse que para nós conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. E ele fundou a igreja. Só que quando ele estava em um determinado tempo em Efésios, a igreja já construída, a igreja já com palestrante, a igreja já com pastor, a igreja já com missionárias, a igreja já com diáconos, diaconisa, ele recebeu uma carta, e essa carta deixou ele completamente desgostoso. E ele retribuiu essa carta com o que nós vamos ler agora, em nome de Jesus. O capítulo 1, versículo assim: apóstolo Jesus Cristo, aos justificados em Cristo Jesus, chamados santos, que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça, meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como um testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando
manifestação ou a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, ou Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está escrito dividido: foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, senão Crispo e a Gaio, para que ninguém, diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está os sábios? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, ele começa a carta se apresentando como servo de Cristo, porque se cada um de nós entendêssemos um pouco de Cristo, não trazia vanglória para nós mesmos, não nos acharíamos melhores do que os outros, os estudados, os sábios, os mais intelectos, não nos acharia melhor
aquisitivamente ou financeiramente do que os outros, porque se porventura Deus deu a um mais e menos a outro, mas antes ele apresenta Cristo, Messias, como um Cristo de uma única nação, de um único povo, de uma única humanidade, que são pessoas que para ele não tem acepção, ou seja, não tem melhor e nem pior, não tem maior e nem menor. Ele está apresentando a mim e a você um Cristo que tanto ama quem já fez aliança com ele, com os que ainda irão fazer. E muitos que por muitas vezes se acham algumas coisas diante de Deus, talvez por uma simples patente, uma simples consagração, eu quero te declarar que por muitas das vezes os últimos se tornam os primeiros, e os primeiros tornarão a ser os últimos, para que não haja em nenhum de nós, no coração, um sentimento soberbo, um sentimento de superioridade, porque quando há isso, de fato haverá contenda, porque haverá menosprezos de uma pessoa para com outra, e também desprezo, e por muitas vezes aquela pessoa que sabe menos do que a outra, vai ter ou vai se sentir inferiorizada, e vai causar uma doença nesta pessoa dentro da igreja, que se chama complexo de inferioridade. Mas aqui nesse lugar, quem rege, quem preside, quem manda é aquele que sabe mais do que qualquer um que está na face da terra. E Paulo apresenta a ele, a igreja, o Jesus Cristo de Nazaré em Coríntios, para dizer a eles: a quem foi que eu preguei a vocês? Paulo deixou 4 igrejas sob o seu domínio para ir para Coríntios, para fundar ali aquela igreja. E em um dado momento, Paulo, quando desce para Coríntios, ela estava toda corrompida, a igreja estava toda perdida, sem direção, a igreja estava sem um Deus, a igreja estava com vários deuses, a igreja estava com vários líderes, a igreja estava se prostituindo, a igreja estava em mentira, a igreja estava caída e não tinha quem levantasse. E só há um que pode levantar a igreja, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o tema dessa pregação? Pregação, igreja. Estou me sentindo até um pouco emocionado em pregar isso hoje, porque eu acredito que é uma das cartas mais tristes que o apóstolo Paulo já escrevera. Eu acho que nem no dia da sua morte ele escreveu com tanta tristeza como ele escreveu essa carta nesse dia. O tema dessa pregação é: Jesus está triste. Eu quero que sejamos sinceros e fiquemos calados. Todos aqui que já levantaram a mão, desceram ou não nas águas. E uma pergunta que eu vou fazer, responda para você mesmo: Jesus está alegre com tua conduta de adorador? A diferença daquela época para hoje é que Paulo estava ausente, é que o pregador estava ausente, é que aquele que levava a palavra estava ausente, deixou alguns sobre sua responsabilidade, mas não foi tão quanto ele esperava. A diferença para o dia de hoje é que todos os dias de culto eu estou aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta a você: Jesus está feliz com sua vida de adorador?
sabe o que é que eu acho interessante no apóstolo Paulo? Ele não procura glória para si mesmo. E ele já chega em primeira instância apresentando aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será o autor e consumador de nossas vidas. E ele começa apresentando a carta, capítulo 1 a 9, Paulo revela o seu amor intenso por Cristo. Eu não estou falando de um amor da boca para fora. Eu não estou falando de um amor que o homem diz que tem por uma mulher tão somente para deitar com ela e fazer sexo. Eu não estou falando de um amor de pai por um filho, de uma mãe por um filho. Eu estou falando de um amor que era intenso no coração do apóstolo Paulo. E ele, louvado seja Deus, perseverava nisso, Messias, Rogério, Rosenildo, que em toda a sua existência, ele não deixava de mencionar Jesus Cristo de Nazaré. Ele sabia que ele era pequeno. Ele entendia que ele eram simples fragmentos de rocha, como Jesus relata ao próprio Pedro no Evangelho. Mas ele sabia que ele estava sustentabilizado sobre uma rocha forte. E ele não começa a sua carta indignando-se com a igreja, não. Interessante que ele começa a carta dando valor a quem merece. Olhe para o irmão que está do lado. Diga: dê valor a Cristo pela tua vida, que vai ter uma hora que você vai precisar do valor dele sobre a sua vida e você talvez não vai achar. Vai ter um momento que você vai chamar o nome dele, vai ter um momento que você vai clamar por ele, vai ter um momento que você vai louvar se Deus, se jogar, se estraçalhar no chão, Jesus, e ele vai estar calado. E ele diz assim, Paulo, vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e Senhor deles e nós. Ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Senhor Jesus Cristo. De novo, sempre dou graça, meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fosse enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento é de Jesus Cristo, como testemunho de Cristo foi, louvado seja Deus mesmo, confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Quantas vezes ele menciona o nome de Cristo antes de chamar a igreja a atenção? Você não já parou para pensar nisso não? Quem está aqui em cima é Ele, quem domina a igreja é Ele, mas só que tem pessoas que estão trocando valores, estão pondo valores de Cristo em outras pessoas, e em um momento esta conta ela vai chegar. E o que estava acontecendo naquela igreja, pastor? Contendas, dissensões, discussões, não havia uma unidade, não havia humanidade, não havia amor, não havia carinho, não havia entendimento, porque a igreja estava dividida. Você já viu alguma coisa que divide, somar ou multiplicar? É bem fácil ela dividir e diminuir. Mas o apóstolo Paulo apresenta aquela igreja Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, não foi eu que fundei a igreja, foi Jesus que fundou a igreja. Então ele começa a demonstrar o seu amor intenso por Jesus Cristo. E quando nós demonstramos o nosso amor por Jesus Cristo, o diabo pode até se levantar, o diabo pode até articular,
ele pode maquinar o que for. Se você estiver sustentabilizado na rocha de Cristo, ele vai até balançar a sua árvore. Como foi ontem me dado um tema, louvado seja Deus, e diz Jó 7,14, que a árvore, há esperança para a árvore cortada. Por que há esperança para a árvore cortada? Justamente no livro de Jó. Porque cortaram os ramos de Jó, cortaram as galhas de Jó, cortaram as folhas de Jó, arrancaram o tronco de Jó, porque mataram seus 10 filhos. Ele perdeu todas as suas riquezas, a mulher dele se abandonou, a doença pegou ele, mas só que Jó era um homem enraizado, e quem tem raiz, ainda que lhe arranque o tronco, ele tornará a dar frutos. A que Deus você serve? Ou a quem você serve? Por que nos sucede algumas coisas muitas vezes em nossas vidas? Sabe como é o nome que chama isso? Plano de valorização. A Bíblia fala que todo aquele que põe a mão no arado e lança fora, ai dos tais. Então, pastor, por que acontecem algumas coisas ruins? O senhor falou que é plano de valorização. Porque Deus, ele colocou este plano na sua vida para que você aprenda a valorizar ele. Tem pessoas aqui que Deus ainda vai estreitar e muito a terra, ainda não sabe, mas vai chegar de um momento que vai estar clamando a ele: ah, mas Deus, ele não se afasta. Então me explique, porque de Malaquias a Mateus ele ficou 400 anos calado para toda uma nação. Ou você vai me dizer que você vai obrigar a Deus a falar quando ele não quiser falar com você? Ou você vai me dizer que você vai subornar a Deus quando ele não quiser falar com você, devido à quantidade de montanhados dos teus pecados, das tuas transgressões, dos teus momentos arrogantes, porque acha que você não depende de Deus, mas sim que ele depende de você. Quer um exemplo? Você vem para a igreja quando você quer, porque você acha que ele depende de você. Ele não depende da tua presença aqui não. O pastor até lhe chama porque ele foi induzido para isso, mas Jesus, ele não vai chamar você, porque você já foi chamado desde o ventre da tua mãe. Mas dá ouvido a ele quem quer. Irmão, cantar do lado assim, diga: quem você serve? Pergunta mais alto, pergunta. Diga: a quem você serve? É culto de libertação, né, igreja? Pega aí do versículo 10 comigo até o versículo 18. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, louvado seja Deus, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Que parecer é esse? Que pensamento é esse? Jesus ele é paz, Jesus ele é humildade, Jesus ele é santidade, Jesus ele é integridade. Que haja em nós o mesmo parecer, o mesmo sentimento, que nós não olhemos para irmão, porque tem irmão que se acha melhor do que irmão. Eu vou falar isso aqui sempre e vou dizer a você: se você dentro da igreja, está na mesma igreja e não fala com seu irmão, ou tem ódio do seu irmão, o céu não te espera. Deus não gosta só de quem você gosta, não, aprenda isso. Deus gosta de quem você não gosta também. Deus não ama só quem você ama, não. Deus ele ama quem você odeia também. Porque, versículo 11: a respeito de vocês, meus irmãos, me foi comunicado pela uma tal família, conhecida como uma mulher chamada Chloe, que entre vós há esse tipo de coisa. Quero dizer com isso que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo,
eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O que é que estava acontecendo naquela igreja? Eu não gosto muito de conversar com pessoas de outras religiões. Tem alguém aqui de outra religião, que dentro eu falo, que aqui dentro me é ortogado, Deus me dá legalidade para eu falar. Aqui em cima eu tenho toda a autoridade de falar aquilo que Ele me expressa eu falar. Mas hoje eu estava conversando com um católico, bastante gentil ele, bastante educado, segurança. E ele conversando comigo, dizendo que era cristão e tal, e a gente conversando sobre amor, mas um crente formado desde o ventre da mãe, Paulo. E estamos conversando e tudo, daqui a pouco ele disse, não, eu disse, congrega onde, irmão? Ali na igreja católica. Eu digo, opa. Eu disse, ele, vem cá, irmão. Com todo o respeito, todo o carinho, toda a educação. Mandei a pastora ir almoçar e fiquei lá na loja. Ele está dando segurança na loja do lado. Eu disse, a Bíblia fala que Jesus ele foi morto, crucificado, confere? Confere. E que Jesus foi posto numa cruz, confere? Confere. Mas que depois tiraram Jesus da cruz. Quem foi que tirou? A irmã mesmo falou, soldados, beleza. Os soldados tiraram lá, José de Arimateia pediu para que fizesse o funeral dele todo e puseram ele aonde, irmão? Em um lugar chamado sepulcro. Confere? Ele confere. Então, irmão, por que ainda a igreja aonde você vai, eles têm o costume de deixar Jesus como humilhado em cima de uma cruz? Explica aí, irmão. Porque o meu Jesus, irmão, ao terceiro dia, no dia de Páscoa, a palavra que diz, não sou eu não, irmão, que ele saiu andando, apresentou-se a Maria, a outra Maria, e depois aos discípulos e a mais 500 pessoas, e chegou para Tomé, teimoso, aqui os cravos na minha mão. Ou seja, aquela cruz, irmão, está vazia. Puxa, irmão, outra coisa, irmão, com todo carinho, como é que nós batizamos, irmãos, pessoas? Você sabe que tem um dizer, né, irmão? Quando batiza, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua vida? Não é isso? Ele se é, pronto. E você crê que ao terceiro dia ele ressuscitou? É. Mas, irmão, porque eu fui batizado na igreja católica inconscientemente, quando eu era ainda recém-nascido e não sabia pelo que eu tinha sido batizado. Mas quando eu conheci Jesus, irmão, eu entendi que quando eu desci as águas, eu subi purificado pelo Espírito Santo, porque eu fui batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, irmão. Esse é o verdadeiro batismo. Não discordando, irmão, pelo amor de Deus, da sua igreja. Mas a gente tem que pontualizar algumas coisas, irmãos, para entender se nós estamos no lugar certo ou não. Aí eu falei assim, eu fui em lugar de mesa branca, já participei de espiritismo. Ele, Deus é mais não, irmão. Deus é mais do que? Já participei de alguns cultos de candomblé, já joguei pedra em cima de telhado de candomblé. Ele, Deus é mais do que, irmão? Não, irmão, isso chama-se experiência. Porque em todos esses lugares que eu fui, eu não vi, não conheci um Deus como eu vejo na igreja evangélica. É experiência. Eu disse, irmão, Jesus fala, irmão, que Ele é o próprio Deus. Você sabia porque havia uma guerra entre os samaritanos e os judeus? Porque os samaritanos lá fizeram um bezerrinho de ouro e adoravam esse bezerrinho de ouro, julgando ser esse bezerrinho de ouro um suposto Deus que livrou seus antepassados do Egito. Ou seja, eles estavam atrelando Deus, aquele bezerro de ouro. Já os judeus, eles, porque Jesus nasceu naquele lugar, eles achavam que Deus estava preso à Judeia, que Deus só era o Deus dos judeus. Deus não está atrelado à imagem e nem prisioneiro a lugar nenhum, porque Ele é onipresente. Ele está sentado no trono da glória agora, mas também Ele está aqui nesta noite, dizendo a todos vocês: esta é chamada casa de oração. Cutuca o irmão que está do teu lado, diga: muitos queriam estar aqui onde você está agora e não está tendo condição. Aí ele diz assim: porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós?
ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. De Estéfanas, além desses, não sei se batizei algum outro. Ou seja, o batismo, ele só é um batismo com veracidade quando há batismo em nome da triunidade. Não existe esse negócio de trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus disse que ninguém vem, Jesus, ao Pai se não for por mim. Ninguém vem a mim. Então o que é que Paulo estava dizendo? O que é que está havendo com a igreja de Deus na terra? Então volta, recobra o teu pensamento aí. Jesus está alegre com você. Estou falando isso que já fizeram aliança com Ele, os que são cristãos, os que já foram batizados nas águas. Jesus está alegre com suas vestes, com seu vocabulário, com sua forma de agir, com sua forma de administrar as coisas. Jesus está alegre como você, como pai de família, como mãe de família, como esposo, como esposa, como missionários, como pastores, como diáconos, diaconisa. Jesus está alegre como vocês, como trabalhadores, ou vocês estão roubando a empresinha de vocês? Ou estão fazendo um bodezinho que ninguém está vendo? Ou estão forjando lá atestado para ficar em casa, porque o patrão não tem como ver? Jesus está alegre conosco. Diga para o irmão aí, diga: não há ninguém maior do que o nosso Deus. Repete de novo, diga: não há ninguém maior do que o nosso Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, do versículo 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque nossa pregação para muitos é como se fosse loucura. Que nada, eu vou andar igual aquele camarada, nada. Eu vou andar igual aquela camarada, nada. Eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de fumar minha maconha, eu gosto de tirar minha cocaína, eu gosto de me prostituir, eu gosto de jogar no bicho, eu gosto de jogar na loto, eu gosto de comprar e não pagar, eu gosto de ser sacana mesmo, a palavra certa é essa. Para ter que ficar em uma retidão como um soldado, eu não nasci para isso não. Só que a nossa prisão, sua visão caótica, chama-se libertação em Cristo Jesus, para não estarmos aprisionados no pecado. Porque outrora eu era escravo de Satanás, mas hoje eu sou livre, porque Ele me libertou na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia Ele saiu de lá e está sentado esperando o momento de descer para buscar a igreja dele que vai subir. Dá um brado de glória, aplaude a Ele, porque ainda há momento. Diga para o irmão aí: é tempo de renúncia, irmão. Aí ele diz assim, no versículo de número 22: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer homem.
Você está entendendo isso? Ainda que na fraqueza hipotética de Deus esteja, todos os homens do mundo, todas as nações, todas as bombas atômicas, todos os grandes generais de guerra, na fraqueza de Deus, eles se tornam anátema. Porque basta um sopro de Deus para que Ele extermine toda e qualquer elevação humana. Fizeram lá a torre de Babel. Estavam fazendo a torre, cheio de sabedoria. Deus vai e põe entre eles divisões de línguas. Vai conversar com o sul-coreano, com o asiático. Alguém aqui fala mandarim? Conversa lá com um chinês que mora perto lá de casa. Ou quando eu converso com ele alguns minutos, me dá um nervoso. Fala essa língua miserável. Falei um dia um negócio lá, ele tive que falar 3 vezes, expliquei e reexpliquei, eu não lembro nem o que foi. China, e pegando e fazendo gesto, China, ele, no. Por quê? Para Deus não há sábio, para Deus não há forte, para Deus não há inquiridor, para Deus não há ninguém maior do que Ele. Então você estar debaixo de um jugo daquele que pode todas as coisas. Só que na casa dele tem que haver comunhão, tem que haver aliança, tem que haver união, tem que haver harmonia, tem que haver entendimento, tem que haver crescimento, tem que haver somatória, multiplicação. Na casa de papai tem que haver um sentimento mútuo, assim como ele teve por cada um de nós. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, à sua direita, à esquerda, olha, rapidinho. Você é melhor do que ele em que ou do que ela? Você é melhor do que? Porque melhor do que qualquer um de nós está aqui escrito. Porque ele se permitiu ser posto naquela cruz, ele se permitiu ser humilhado, zombado, ele se permitiu ser morto, mas também ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele voltou a ter vida. Porque por amor de mim e por amor de você. O que é que Deus quer dentro da casa dele? Amor. O que é que Deus quer dentro da casa dele? Unidade, união, confraternização, entendimento, compreensão, humanismo, ser mais humano do que isso que nós somos. Porque em todo tempo é nos pegando um falando mal do outro, é um tentando pisar na cabeça do outro, é um tentando manchar a imagem do outro, é um tentando diminuir o chamado do outro. Onde é que Deus está nisso? Pelo amor de Deus. Aí chega o irmão de fora, e quando olha, pega, como já teve aqui nesse lugar, obreiras falando de obreiras, visitantes. Eu pedi ao irmão, mas o irmão não me deu não. Pessoas que compram na mão dele aí não pagam. Da sua igreja, pastor, eu digo, irmão, não entra em nada, eu prego a verdade. Eu lhe devo alguma coisa? Mas na sua igreja tem um bocado de caloteiro. Que céu você vai? Jesus saiu daqui da terra sem dever nada a ninguém. Coisa triste. Passa, irmão, meu comércio está aqui, irmão, ó, e passa assim, ó.
tem Bíblia aí? Levanta aí. Levanta a Bíblia em nome de Jesus, todos que estão com Bíblia. Olha para cá. Para que serve isso? Diga para que serve. Pastor, está blasfemando, pastor, contra a Bíblia? Não. As escrituras que estão nesta Bíblia, se não forem tratadas com diligência, de nada ela adianta. Uma vez fizemos um alarde porque uma demônia lá, uma filha de Satanás, pegou uma Bíblia e queimou. Aí eu vi um bocado de crente, né? Mas como é que pode, não sei o quê. Aí dá vontade de perguntar: a sua que está em sua casa, você lê, irmão? Pelo menos ela está queimando, não tem como ela ler. E a sua que está sem queimar, e você em sua casa, você nem lê. Ali é filha do demônio, ela é filha do capeta. Ei, você quer ver essa Bíblia aqui? Eu vou ali na livraria e compro outra. O importante não é só o que está inserido na Bíblia. O importante é o que está inserido na Bíblia fazer localização no meu coração. As primeiras palavras que eu falei ontem, não foi, senhor Antônio? Ali na igreja foi dizer: olha, pastor, eu não gosto de sair para pregar em igreja dos outros não, porque tem um bocado de crentes que não gostam de mim, principalmente pastores, que gosta de 30 contos seu, de 20 dele, de 40 dele, que gosta de estar com a igreja toda cheia. Aí chama um e dá um microfone, e chama outro e faz da casa de Deus barganha, ou começa a rodar, ou começa a pular, ou começa a dizer que você vai dar um Fusca para ganhar uma Ferrari. Não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para chamar os caloteiros para deixarem de ser os caloteiros, quebrão para deixar de ser quebrão, os pilantras para deixar de ser pilantra e começar a seguir a palavra de Deus. Sabe como é bom, irmão? O dia que fui comprar meu humilde carro, fiz uma simulação. O cara queria logo me empurrar o carro porque ele fez votação em 3 bancos. Todo 3 bancos liberou na hora o dinheiro se eu quisesse, porque o nome estava. Os crentes tem aqui que tem o nome no SPC e Serasa. A unidade de Deus com isso, a vida em Cristo. Que diferença tem de você para aquela mulher que queimou a Bíblia? Ah, pastor, mas foi a pandemia, eu me atolei todo. Então eu estou num mundo onde não tem pandemia. A gente tem que colocar o chapéu, igreja, aonde minha mão alcance para pegar. Tem gente que quer tirar onda de rico, mas é lascar. Pobre quer tirar onda. Eu estou para ver meu filho aí lá em Serrinha, eu estou me preparando, porque eu não posso ir agora. Mas tem crente que não, que vai ali no banco, pega empréstimo, vai ali, pega empréstimo um pro outro. Eu quero é curtir, vai lá. Faz igual aquela mulher, irmão, queima a tua Bíblia que é melhor. Sabe o que é que está acostumado? O povo está acostumado a comer dentro da igreja o vômito que o pastor vomita na boca de vocês, os bispos, os apóstolos, como tem aí. Não sei de foi que o cara achou um apostolado para ele. Quem foi que consagrou ele como apóstolo? Aí está acostumado, aqueles vomitem, saem baboseiras na boca de cada um. Aí na equipe fica, sabe, aí cheios, mas cheios de demônios. Porque de Deus não tem nada. Para andar em comunhão com Cristo, para andar em comunhão com seu irmão,
você primeiro tem que andar em comunhão com Cristo, porque se você não tiver comunhão com Cristo, você nunca vai ter comunhão com seu irmão. É por isso que tem crente que não fala com crente, é por isso que tem irmão que não fala com irmão, em cima de bancadas de igreja, homens que não falam com mulheres, mulheres que não falam com homens. Sabe por quê? Aquele que Deus levantou é um pilantra covarde, que não tem pulso forte de dizer: aqui não. Ou os dois saem, ou os dois se falam. Pastor, você não tem medo que fique 5 pessoas aqui não? Vou voltar a repetir, eu não faço a mínima questão. Tinha uma multidão com Jesus. Dentre eles, além dos 12 discípulos, tinham 70. Ele começou a dizer que ele era Deus, começou a falar coisas celestiais, porque coisas celestiais confrontam quem gosta de viver na malandragem da terra. E aí começou a todo mundo ir embora, não tinha mais ninguém. Ele olhou para trás, só tinha os discípulos. Vocês não vão não? Ele: para onde? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu não estou ligando para o que falem de mim não. Quem eu quero que não tenha ódio de mim é aquele que está lá em cima. Ele sim. A ele eu não tenho medo de Satanás, eu respeito ele. Não tenho medo de macumbeiro, não tenho medo de espírito, não tenho medo de nada. Eu tenho medo da ira de Deus. Ali eu tenho medo, porque Satanás não pode me lançar no inferno, macumbeiro não pode me lançar no inferno, o Papa não pode me lançar no inferno, o espírita não pode me lançar no inferno, Zé Pilintra não pode me lançar no inferno. Ele pode matar a minha carne, mas só quem tem o poder de me lançar no inferno é aquele que está sentado num trono de glória. Aí fica aquele charlatão de plantão que muitos de vocês gostam. Você todo errado, mas eles estão aplaudindo vocês, estão dando lugar para vocês. Quando saíram daqui, e eu gosto de dizer isso, que até como obreiro em lugares aí, procurar saber onde foi que o pastor estudou, a procurar saber onde foi que ele entendeu sobre Bíblia, sobre hierarquia, sobre responsabilidade. Quando Nicodemos chega todo cheio de sabedoria, cheio de 613 leis, Jesus diz a ele: você precisa nascer de novo. O homem era um doutor da lei, juiz. Jesus estava de calcinha, sandália, sabe? De couro, com o pé todo escoveirozinho. Lá no cantinho dele, ele vai de madrugada, porque de dia ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus, para não ser criticado pelos outros doutores da lei. Aí ele vai, quando ele chega perto de Jesus, cheio de sapiência, Jesus diz: você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Quem faz a obra na igreja? Só se é que sabe. Quem faz a obra na igreja? Quem faz a obra na igreja? Olha o que ele diz no capítulo 3, para finalizar, do versículo 3. Enquanto vocês que gostam de ficar adorando o homem, idolatrando homens e mulheres, porque dão microfone a vocês, porque dão oportunidade a vocês, porque ficam fazendo o ego de vocês, porque ficam cobrindo o erro de vocês. Olha o que é que ele diz aqui na igreja de Deus. Quem domina é ele, não é o pastor Luiz. Eu sou substituível como qualquer um do que aqui estão, porque quando puseram Saul lá, ele disse: eu vou tirar Saul e vou botar outro, porque eu sou o Deus sobre todo o trono. Ele tirou e ele colocou Davi. Saul não era nem da linhagem de Davi.
um era de Benjamim, outro era da tribo de Judá. Ele não podia sentar no trono, mas Deus cria situações. Ele bota Golias 40 dias incitando aquele povo, e quando Davi vai para lá levar comida, chega naquele lugar, louvado seja Deus, foi dito pelo rei que quem derrubasse Golias, ele daria a mão da filha em casamento, entre outras coisas. Só que depois, na guerra, no momento onde ele estava totalmente desobediente a Deus, a Bíblia vai dizer que o netinho dele, filho de Jonas, é levado pela rama, quebra ambos os pés e vai para um lugar longínquo, terra onde ninguém conhecia, e o filho de Saul morre, e Saul morre, e não tendo filho, não tendo quem herde o trono, quem vai herdar é a esposa do, louvado seja Deus, do filho dele, ou da filha dele, perdão, que era filha de Saul. E quem era o marido da filha de Saul? Davi. Deus, ele cria a situação onde você menos espera, para ele te mostrar que ele é Deus. Olha o que ele diz no versículo 3, capítulo 3: porque ainda vocês são carnais, havendo entre vós inveja, e aqui tem muita, contendas, aqui tem muita, dissensões, aqui tem muita, não sois porventuras carnais, aqui tem muitos, e não andais segundo os homens, aqui tem muitos. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Sois. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Homem, olha para cá, guarde isso. Homem não dá crescimento a homem. Quem dá crescimento a homem é Deus. O pastor pode até te consagrar, mas quem vai te dar o crescimento como presbítero, como apóstolo, como missionária, como auxiliar, como pastor, é Deus. Eu não tenho condições de dar crescimento a nenhum do que aqui estão. Quem dá crescimentos a eles é Deus. Eu posso até lançar o óleo, mas quem consagra é a mão de Deus. Começa a rever algumas questões da igreja. Gosto de pregar evangelho para crente entrar no céu. Não importa com quem prega evangelho para crente ir para o inferno, é com ele Deus. Porque a Bíblia, ela diz a mim, eu estudei a Bíblia, ela diz a mim, que eu vou prestar conta da minha vida e de todos que estão aqui. Então, por essa responsabilidade, sabe, dona Rosana, eu tenho que pregar para a senhora a verdade. Não anda fiado não, venda não, venda não. Porque a verdade é a palavra confrontada no coração do verdadeiro adorador. Sabe por que está acontecendo? Porque não aprendemos ainda a amar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele amava cada um deles. Ele chegou lá, ele ficou sem receber dinheiro, sabia? Ele teve que ir lá consertar a bagunça que estava feita. Aí ele teve que tecer tendas com Áquila e Priscila, para ganhar uma dinheirinha para comer, porque ele não tinha dinheiro nem para comer, porque ele saiu de 4 igrejas que devolvia o dízimo. Ele estava bem, largou tudo lá, por amor a Cristo. Era por as pessoas? Pelas pessoas, sim, porque ele sabia que Cristo amava cada um delas, como Cristo ama cada um de vocês. Talvez essas palavras que eu estou aqui me expressando soem no ouvido de cada um ou ecoem como palavras ofensivas, e vocês estejam achando de mim que eu estou achando que eu sou a palmatória do mundo, mas não é Ele que manda eu falar assim. E se não fosse assim, que Ele faça comigo como Ele fez com Eli, que eu caia daqui, quero. Sabe como é o nome dessa palavra? Palavra de justiça.
Sabe qual é o nome dessa palavra? Palavra de amor. Talvez você goste daquela pessoa que não mostre a você o seu erro, daquela pessoa que, sabe, apague o erro que você faz, ou que encoberte as coisas erradas que você esteja fazendo. Talvez essas pessoas para vocês, no seu pensamento, sejam seus amigos, mas eu quero te dizer, são seus verdadeiros inimigos. O seu amigo, ele mostra a você o seu defeito. Você está errado, varão. Você está errado, varão, não é assim, é por aqui, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala: eu sou a vida, a verdade e o caminho, porque Ele colocou nesta linha, porque Ele colocou, louvado seja Deus, nessa razão, ó, eu sou o caminho, todo aquele que entrar por mim achará, louvado seja Deus, eu sou a verdade. O que é a verdade? É a minha palavra. E depois Ele fala: eu sou a vida. O que é a vida? É Ele lá na glória e você vivendo com Ele eternamente. Por isso que há dentro da igreja inveja, dissensões, contendas, heresias, e louvado seja Deus, coisas dessa natureza, porque vocês ainda não aprenderam a amar a Cristo Jesus. Quando nós entendermos o que é Cristo, nós vamos entender quem é o irmão que está do lado, porque você não vai ter mais ódio, você não vai ter mais inveja, você não vai querer mais contender com ele, porque você sabe que tanto você como ele é de suma e grande importância para Deus. Né, Marlene? Eu amo algo, mas eu odeio Satanás. E quando eu vejo Satanás na vida das almas de Cristo, o meu papel é afugentar Satanás da vida das almas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. O senhor está me envergonhando, pastor? Não. Eu estou te alertando do inferno. Eu estou te trazendo para a luz. Eu estou te tirando das trevas. Estou te impulsionando para a luz. Porque é o único lugar onde, Luiz, nós encontraremos vida. Eu sempre preguei assim, não foi, Aguinaldo? Aí o irmão disse que saiu daqui porque eu preguei para ele. Não é, Aguinaldo? O irmão disse que não vinha mais para aqui não, porque eu preguei para ele. Se eu estou pregando para a senhora, né? E Deus está falando, cabe a nós, como já pregaram várias vezes para mim, eu receber a minha parte e guardar ali. Se o homem de Deus mandou, e se Deus não falou, é com ele Deus. Mas eu peguei, não, vou embora porque o pastor está falando de mim. Eu não estou falando de ninguém aqui. Ou melhor, eu estou falando de todos. Mas aquele a quem Deus cobrou algo, não vem responder a mim não. Responde a Ele. Sabe por quê? Fica de pé. Vou dizer. Fica de pé. Pode ligar. Sabe por quê? Para responder a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não sou eu. Eu preciso tanto quanto cada um de vocês me aproximar mais de Deus. Quer que teu vizinho venha em você como crente? Porque nos prédios dá para ouvir tudo, né? No prédio dá para ouvir tudo, né? Se cair um prato dá para ouvir de cima, né? Do quarto andar dá para ouvir quem mora no primeiro, né? Imagina quando o crente discute dentro de casa. Aí quando desce, se morar no quarto andar, então pior. Aí desce todo enrustidozinho. Aí irmão olha, aí o vizinho olha assim. Onde é que vão? Para a igreja. Aqueles vizinhos mais ousados, como eu era no mundo, fazer que diabo na igreja?
Se não está enganando a mim que eu estou vendo, imagine Deus que vê tudo. Culto de libertação é isso. Qual é a primeira libertação que nós temos que ter? Sabe quem pode me matar? Eu mesmo. Eu poderia estar com cirrose hoje. Por quê? Ele me estava um copo de cachaça. Quem ia me matar é a cachaça? Hans? Ó, quem está me matando? Se a cachaça fica lá, ela vai me matar? Cigarro mata de enfisema pulmonar. Cigarro está lá, a carteira lá. Se eu pegar o cigarro, o meu comer, obviamente ele vai me matar, né, senhora? Mas se a carteira fica lá fechada, ela vai me matar? Então quem são nossos piores inimigos? Somos nós mesmos. Por isso que eu disse que o tema dessa pregação é: Jesus está triste. Amém? Vamos orar?